Bom dia, irmãos. Vamos abrir as Bíblias em Jeremias capítulo 20. Nós estamos focalizando um período histórico semelhante nas últimas 3 semanas, todos eles localizados no começo do reinado de Jeoaquim, que reinou 11 anos, foi um péssimo rei, foi substituído por uns 3 meses por seu filho, que foi levado para a Babilônia, e dando lugar a outro reinado de 11 anos do seu irmão. Enquanto esse Jeoaquim foi um rei forte, o último dos irmãos foi um rei fraco, especialmente porque especialmente a aristocracia judaica de Jerusalém considerava o sobrinho, aquele que só reinou 3 meses, como legítimo rei. Ele não tinha sido morto, tinha sido levado para a Babilônia. E como havia profecias falsas de que a Babilônia só ia ser um poderio durante 2 anos, e que depois ela ia cair e Israel ia estar livre de novo, o que o povo esperava é que aquele rei que eles consideravam legítimo voltasse, de modo que o último dos reis foi um rei fraco. Mas esse aqui não, esse foi um rei forte e um rei mau, um rei que era uma ameaça para Jeremias. Tanto que Jeremias escreveu uma vez um manuscrito, enviou, e as pessoas começaram a ler, e ele viu uma confusão, falou: o que está acontecendo? Ele foi e leu palavras do Senhor de juízo contra Judá, e ele ficou com muito ódio, começou a cortar esse pergaminho, jogou no fogo e mandou perseguir Jeremias. Então essa é a situação do profeta nessa época. Ele acaba de sair de um período mais ou menos bom, o período de Josias. Josias foi o pai desses reis, foi o último rei bom de Judá. Jeremias começou a pregar uns 16 anos antes do final do reinado desse Josias, quando o rei era relativamente bom, mas o povo era duro, tanto que as mensagens, ainda que com um bom rei, são mensagens duras, mensagens de juízo, mensagens de convite ao arrependimento. Mas agora chegou uma situação difícil, um rei incrédulo está no poder, e o povo incrédulo tem liberdade para abrir a boca e declarar essa incredulidade no Senhor, essa rebeldia. E é nessa situação que Jeremias vai sofrer agora como pregador. Se já não estava fácil porque ele pregava e o povo não ouvia, agora ele começa a ser publicamente zombado e perseguido, inclusive. Então vamos abrir em Jeremias 20, versículos 7 a 13, e hoje nós vamos focalizar na pessoa de Jeremias e nas reações dele diante do sofrimento, mostrando um misto de dor e de esperança no serviço que o Senhor o deu a fazer. Jeremias 20, de 7 a 13, diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciai e denunciaremos. Todos os meus inimigos, todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim, que eu tropece, dizem: bem pode ser que ele se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão.
serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Então essa é uma das queixas de Jeremias. Jeremias é chamado muitas vezes de o profeta chorão, porque volta e meia ele expõe esse tipo de lamento, de sofrimento diante do Senhor. Mas chamá-lo de profeta chorão é uma boa injustiça. Nós poderíamos mais do que isso chamá-lo de profeta fiel, porque em meio às razões para que ele seja de vez em quando chorão diante do Senhor, apesar disso ele continua servindo. Apesar de todas as justas razões para clamores diante de Deus, ele continua servindo, ele não se deixa bater, ele continua sendo um servo fiel. Então nós vamos ver, olhando para Jeremias, 3 realidades frequentes no serviço a Deus. Então, assim como Jeremias não é um servo de ouro diferente de nós quando servimos a Deus. Ele serviu ao Senhor sob as mesmas fraquezas, sob as mesmas dificuldades, com o mesmo Deus, o mesmo sustentador, e ainda que a missão dele fosse tremendamente mais impactante do que qualquer um de nós deve exercer diante do Senhor, as lutas e as esperanças são as mesmas, razão pelas quais nós podemos nos espelhar nesse servo. E aí nós vamos ver, em primeiro lugar, que servir a Deus pode ter um alto custo. E a gente vê isso na vida de Jeremias, nos versículos 7 a 9. Nós vamos ver que servir a Deus pode afastar amigos, como aconteceu com Jeremias, aqui nos versículos 10 e 11. E vamos aprender também que servir a Deus é algo feito com esperança, fechando esse trecho nos versículos 12 e 13. Então, para iniciar a primeira porção, onde começa o lamento de Jeremias e onde ele nos mostra que pode haver um alto custo no serviço ao Senhor, ele começa dizendo o seguinte: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Ou, o Senhor me persuadiu e eu me deixei persuadir. Eu concordei, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Então começa com palavras duras, principalmente por causa do sentido no qual nós usamos essa palavra que envolve persuasão. Bom, nós podemos cortar aqui pela palavra hebraica usada, podemos cortar o sentido que é comum para nós no uso dessa palavra, o sentido de uso de engano, de mentira. Então ele não está dizendo o seguinte: o Senhor mentiu para mim. O Senhor falou para mim que ia ser tudo às mil maravilhas, que eu não ia ter problema nenhum. O Senhor mentiu para mim na cara dura, eu acreditei e olha eu aqui agora. Tá? Não é o que ele está falando. Ainda que ele esteja dizendo ao Senhor, o Senhor me fez fazer algo que eu não queria. A palavra hebraica usada aqui, traduzida por persuadir, podia ser traduzida como seduzir. Senhor, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. É uma palavra que pode ser usada, por exemplo, para uma mulher seduzindo, uma mulher sensual seduzindo um homem seduzindo uma donzela. O fato é que Jeremias está dizendo: o Senhor me fez fazer algo que eu não queria. E o Senhor, com as suas palavras, me levaram a isso. Agora, como isso aconteceu? Parece que isso aqui, dependendo do jeito que a gente entender, pode afetar o caráter de Deus. Sabe que o Senhor, já entendemos que ele não ludibriou Jeremias, ele não contou a mentira. A palavra hebraica não serve para isso. Mas ele fez o quê? Ele enganou de algum modo Jeremias. Alguns comentaristas dizem aqui, Jeremias está reclamando de que ele foi enganado,
que o Senhor passou ele na conversa, a hora que ele foi ver, não tinha nada que ver, era propaganda enganosa. Parece que não é isso. E a sequência do texto mostra o que Jeremias tinha em mente. Se esse começo nos deixa meio nessa corda bamba interpretativa, a gente sabe do que Jeremias está falando quando ele continua dizendo, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Quando ele fala que o Senhor foi mais forte e prevaleceu sobre ele, a questão não é engano, a questão não é seduzir, tirar a pessoa do seu juízo, fazer ela achar que ela está fazendo um grande negócio. Significa o seguinte: a palavra do Senhor prevaleceu. E onde isso aconteceu? Abre lá no capítulo 1. O bom é que a gente tem onde verificar isso. Olha o capítulo 1 de Jeremias. Por que eu não consigo abrir lá? Está aqui. Olha os versículos 6 a 8. Então lhe disse eu, isso aqui o Senhor acabou de dizer, eu te conheci desde o ventre, eu te escolhi para ser um profeta. Aí Jeremias se viu apertado, mas eu não quero ser profeta, então ele arruma uma desculpa. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar. Será que ele aprendeu isso com Moisés? Moisés usou a mesma desculpa para tentar fugir dessa missão. Eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha o versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu lhe disser, a todos a quem eu lhe enviar, irás. E tudo que eu lhe mandar, falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que o Senhor faz? Não vem com essa história de, eu sou criança, não sei falar. Sabe por quê? Porque quando eu mandar você ir, você vai. E quando eu te mandar dizer alguma coisa, você vai falar. Entendeu, Jeremias? Jeremias tem que fazer o quê? Sim, Senhor. Essa aqui é a persuasão. Assim o Senhor o convenceu. A gente poderia... Então, se fosse traduzir a palavra interpretando a situação de Jeremias, a queixa dele é o seguinte: Senhor, o Senhor me forçou, o Senhor me convenceu, me pressionando, o Senhor me pressionou e eu fui pressionado. E eu me deixei pressionar, e eu atendi. Mas olha o que está acontecendo, ele está reclamando agora do resultado da situação. Só que ele sabia que ia ser fácil. Olha, no mesmo capítulo 1, olha o versículo 19. O Senhor avisou, ele fala, eu vou estar com você. Isso quer dizer o quê? Então o Senhor me falou que eu não vou ter problemas. O Senhor não falou isso. Falou, eu vou lutar com você. Mas, versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então isso aqui foi o chamado de Jeremias. O Senhor deu uma ordem, ele não pediu, ele não deu uma sugestão, o Senhor falou, eu vou te mandar e você vai, e ponto final. Mas você vai e eu vou junto. Por que vai junto? Porque vão pelejar contra você. Não vai ser fácil, mas em nenhum momento você vai estar sozinho. Esse foi o chamado de Jeremias. Então pode voltar lá agora pro capítulo 20, e aí está aqui a queixa de Jeremias. O Senhor me forçou, o Senhor me convenceu, o Senhor me persuadiu, e aqui estou eu. O Senhor foi mais forte, eu não queria, mas o Senhor mandou, o Senhor é Deus, o Senhor prevaleceu. Qual é a queixa então? A queixa é Deus ser Deus? Não. A queixa é a sequência do versículo. Se sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Então essa é a situação. Ele está dizendo, o Senhor mandou eu vir e eu vim. Eu fui fiel, eu obedeci. Mas o resultado, Senhor, é que zombam de mim todos os dias. E a gente vai ver na sequência que isso estava um pouquinho além da zombaria. Passou um pouco do limite. A gente viu nos dois sermões anteriores, da mesma época, enquanto Jeremias trazia as mensagens do Senhor, chamando ao arrependimento, o Senhor mostrando por meio de um oleiro que fazia um barro, e o barro
perdia a forma, o Senhor amassava, o oleiro amassava e formava de novo, mostrando que o Senhor podia fazer isso com Israel também, bastava eles se arrependerem. Diante de todas essas mensagens, tinha a lembrança do povo zombando de Jeremias, falando o seguinte: mas cadê então no capítulo 17, né? Mas cadê a palavra do Senhor então? Cadê o cumprimento? Que se cumpra. Fala, o senhor vive falando aí que o Senhor vai trazer punição, que vai vir. Cadê que não vem nunca? Cadê? O povo apoiado em falsas profecias de que a Babilônia logo deixaria de ser uma potência e deixaria de ser ameaça. E a palavra de Deus verdadeira sendo zombada, o profeta sendo zombado, e parece que isso acontecia em larga escala. Nos dias de Josias, talvez isso fosse um pouquinho mais velado. Afinal, tem um rei que tem um pensamento, que tem um coração no mesmo rumo de Jeremias. Agora não. Agora o rei se opõe a isso. O rei voltou aos pecados antigos que a gente gosta, aos deuses antigos que a gente gosta, às práticas corruptas que a gente lucra com elas. Então esse profeta não tem mais vez. E aqui o profeta está reclamando. E não é só isso. Esse sermão aqui, ou essa oração, ela está colocada depois de um acontecimento. Olha lá o versículo 1 do capítulo 20. Depois de ele pregar palavras assim, duras, de levar um vaso na frente do povo e quebrar na frente do povo e trazer a palavra do Senhor dizendo: ó, esse vaso quebrado é Judá. Vocês são um vaso quebrado. Vocês não aceitam ser aquele barro maleável do capítulo 18 que eu posso reformar e reconstruir. Vocês não querem isso. Então sabe o que vocês são? Vocês são um vaso já pronto, quebrado no chão. Essa foi a figura de Jeremias. O que aconteceu? O filho de um sacerdote chamado Passur, olha aí no capítulo 20, versículo 1. Ele, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou Jeremias do tronco. Então Jeremias já estava começando a sofrer ameaças físicas. E o que é isso? Colocou no tronco. Aqui não falou que açoitou ele. Parece que a ideia, além do sofrimento de ficar preso o dia todo amarrado num toco, né? No sol, no frio da noite, mas a ideia era ser zombado. Era ser zombado. Interessante, eu li certa vez que na Inglaterra, no século 19, ainda existia uma prática que, se alguém, por exemplo, ficasse devendo, ou cometesse algum crime que não fosse para prisão, ou para uma execução, ou nada assim, uma das penas era ela ser zombada. Então a pessoa ficava amarrada naqueles troncos, né? Punha lá o pescoço dele, prendia lá as mãos e a cabeça, e ficava na rua lá. E o povo ia passando e zombando o dia todinho. Podia tacar coisa. Dependendo de como for, eu prefiro a prisão. Posso ficar um mês preso, ao invés de ficar um dia na frente dessa turba maldosa zombando de mim. E aí, justo depois disso, Jeremias vem e fala: Senhor, eu não aguento mais. Eu sou motivo de zombaria todo dia. Todos os dias e o dia todo. Cada dia eu sou motivo de zombaria. Então essa é a situação do profeta. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a obra do Senhor. Uma obra gloriosa. Quem mandou? Ele quis fazer, ele tirou da cabeça dele, era o sonho dele fazer. Não, o Senhor tirou ele do que ele estava fazendo e falou: você vai servir aos meus propósitos e vai para quem eu mandar e vai falar o que eu disser. Senhor, eu não quero, mas você vai fazer assim mesmo, sem querer, e você vai porque eu sou Deus e eu vou com você. Vão te perseguir, mas eu vou estar com você. Tá bom, Senhor, então aqui estou eu na gloriosa obra do Senhor, sendo fiel, servindo o Senhor. Né? Em filmes evangélicos, esse é um momento glorioso, né? Tem até música no fundo, né? Que bonita servir o Senhor. Quando a gente lê biografias
né, de grandes servos de Deus, escrita por pessoas que entendem bastante do estilo e de uma narrativa e de como pôr emoção, a gente fica tocado, né? Parece que a pessoa é um herói, né? Um herói inabalável. Mas eu acho que todos eles sempre, assim como nós que sofremos e assim como a gente está vendo Jeremias agora, tem as mesmas limitações, e os mesmos medos, e as mesmas frustrações, e as mesmas dores, e a mesma dor quando são zombados, quando são perseguidos, quando são rejeitados. O que leva as pessoas para os livros não é o modo como elas enfrentam corajosamente tudo, sem sofrer e com musiquinha no fundo e passarinhos cantando nas árvores, né? Com raios de sol saindo do meio das folhas das árvores. Não é assim. É o modo como o Senhor as usa enquanto elas são fiéis. E os resultados que o Senhor produz quando essas pessoas, em meio a tanta dor e sofrimento, continuam servindo o Senhor. Muitas vezes clamando: Senhor, me tira daqui. Senhor, eu quero parar. A gente vai ver que é essa é a questão de Jeremias, é a esse ponto que ele vai chegar. Mas essas pessoas não param. E o Senhor continua usando. E os resultados são o que levam essas pessoas para os livros, para as biografias. De modo que as biografias às vezes têm um foco errado. Elas olham nas pessoas. Olham para as pessoas e a gente tem uma ideia errada. Mas o que acontece, o que leva as pessoas para essas biografias, o que colocou Jeremias no livro da nossa Bíblia, como um dos livros da nossa Bíblia, é o que Deus produziu por meio desse profeta, que fez com dificuldades, com sofrimentos, e chegou até mesmo a planejar, desistir de tudo, parar de falar da palavra do Senhor. E é isso que a gente vê aqui à frente. Ele continua explicando a situação dele. Ele fala: Senhor, o povo zomba de mim. Por quê? Porque sempre que falo, eu tenho de gritar e clamar. Por que ele tem que gritar? Porque parece que as pessoas se opunham abertamente à mensagem dele. Ele não podia só falar, pessoal, junta aqui, né? Só um minutinho, né? Eu tenho uma palavra aqui para falar, e todo mundo ouvindo, quietinho, anotando os pontos do sermão. Não. Parece que ele tinha que levantar a voz e gritar, tentar com que a sua voz superasse a dos outros. E por que era isso? Porque a mensagem dele era a seguinte: violência e destruição. Aqui os comentaristas se dividem, porque tem 3 possibilidades de violência e destruição que ele está falando. Pode ser que ele estava recebendo violência e destruição, e por isso ele tinha que levantar a voz e gritar, porque o povo era violento com ele. E essa violência chegou ao ponto de amarrarem ele num tronco e ele passar o dia todo lá. É o início de uma perseguição que o levou à prisão também, ao risco de morte. Pode ser isso. Pode ser que ele esteja falando, reclamando do povo, né? O pecado de vocês é violência e destruição. Talvez fosse essa a pregação. Vocês são violentos. Vocês destroem as pessoas mais fracas. Esse era uma mensagem, uma acusação frequente dos profetas. Ou ele pode estar dizendo, e aqui eu acho que é mais provável, considerando a mensagem que ele está trazendo do Senhor e a frequência que ela surge, inclusive nesse lugar, baseado no capítulo anterior, que é da mesma época, ele está dizendo: a violência e a destruição virão aqui. O Senhor vai levantar um povo violento, e eles vão ser violentos aqui, com vocês. E não é porque a vida é assim, é o Senhor que vai trazer eles. E sabe qual vai ser o resultado? Destruição. Aí o povo não queria ouvir. O profeta falso falando: não, isso aí é só um tempinho, mas o templo do Senhor está aqui, ó, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Pronto, é que nem uma figa, né? É que nem andar com um chaveirinho de pé de coelho, era isso que era o templo para eles. Um pé de coelho gigantesco. Que eles achavam que tornava Deus refém da cidade, a ponto de não poder entregá-la, porque quem ia sair perdendo era ele, porque o templo dele, o Senhor foi o primeiro a entregar o templo.
O Senhor que entregou o templo. O Senhor avisou que ia cair. E o Senhor não fez isso uma vez só, depois dos dias de Jesus fez de novo. O Senhor não tem problema de perder templo, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos. Ele quer um coração contrito e não um lugar pomposo de adoração. Essa era a mensagem desses homens, mas o povo escolhendo a mensagem mais bonitinha. Jeremias tem de dizer para eles mais uma vez: a violência e a destruição caem sobre vocês. Uma hora vai chegar. Vocês ficam dizendo: cadê que isso nunca se cumpre? Sente e aguarda. Vai se cumprir, porque quem está dizendo é o Senhor. Agora, essa era a situação dele. E aí o que aconteceu? Por que essa parte diz que pode ter um alto custo? O custo é esse: é ser desrespeitado, ser zombado, ser perseguido. E esse custo leva algumas reflexões sobre a vida. Será que eu devo continuar? Isso está ficando caro demais. O versículo 9 diz: quando pensei, não me lembrarei mais dele e já não falarei no seu nome. De quem que ele está falando? Quem é o dele? E de quem é o seu nome? Ele está falando de Deus. Ele está falando: isso aqui está ficando tão caro para mim, que na minha mente eu já cheguei a pensar o seguinte: quer saber? Eu nunca mais vou abrir minha boca para falar o nome do Senhor. Eu nem vou mais pensar no Senhor. Eu vou mudando, não sei onde é que eu estava com a cabeça quando o Senhor me persuadiu e eu me deixei persuadir. O fato é que isso aqui já passou do limite para mim. Agora eu estou precisando cuidar de mim. Eu preciso cuidar dos meus interesses. Já fiz a minha parte. Tá doendo demais. E aí, você consegue se enxergar aqui em algum momento? Em algum momento, nem todos são profetas, nem todos são pastores, nem todos são professores, que seriam comparações mais próximas daqui, mas todos são chamados a servir o Senhor. Nem todos têm um cargo de ensino dentro da igreja, mas todos são chamados a testemunhar para os seus parentes, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, e isso acontece em toda parte. E esse custo é alto em qualquer lugar, em qualquer realidade. E talvez, quando as pressões aumentam, a gente também olha, independente de em que lugar a gente serve o Senhor, a gente olha e fala: toda vez que eu abro a boca para falar do Senhor, a única coisa que eu colho é problema. É tempestade. Eu prego querendo ver conversões. Eu não estou vendo conversões. Eu estou vendo corações se endurecendo, fechando mais e me perseguindo. Os corações ficam mais fechados contra Deus e mais me odeiam. Eu que estou pregando para eles, para o bem deles, querendo que eles se dobrem diante do Senhor Jesus para serem perdoados, para terem a vida eterna. E o pagamento é perseguição. No meu trabalho eu sou honesto. Eu sou o que qualquer funcionário bom deveria ser. O meu chefe devia me elogiar. Mas não, eu sou um tropeço para os tapeadores e os corruptos do meu trabalho. Eu não sou motivo de alegria para eles, eu atrapalho os esquemas deles. E por causa disso me perseguem. Por causa disso, quem é promovido é o enrolão, é o desonesto, é o mentiroso, é o malvado. Esse é promovido e eu não. Sou eu que resolvo tudo, inclusive os problemas do malvado, mas ele é promovido. Senhor, quer saber? Eu fiz a minha parte, o Senhor entende, a carne é fraca. Quer saber de uma coisa? Deixa eu cuidar mais de mim, eu estou sofrendo muito, eu não estou com cabeça. A gente faz isso em maiores ou menores medidas, né? Eu não vou chutar tudo, mas quer saber? Deixa eu viver minha vida, cuidar de mim, cada um cuida de sua vida, eu não vou me preocupar com eles, esse é problema deles com o Senhor. Não é mais fácil pensar assim? Bom, Jeremias pensou assim. Só que o dele foi mais marcante, porque ele era um profeta. Um profeta pessoalmente chamado e ordenado pelo Senhor, com uma mensagem que ia ficar registrada para as gerações.
Hoje de manhã, na zona norte de São Paulo, ele está sendo lembrado e estudado, porque a palavra de Deus, por meio dele, se tornou algo de valor permanente. Mas ele falou, ó, não me lembrarei, não falarei mais do seu nome. Ele diz, então, aí alguma coisa aconteceu. A gente espera assim, então o Senhor veio e me repreendeu, e me puniu, e me deu... Não, o Senhor não aparece aqui nesse versículo. Isso é só Jeremias sozinho, pensando consigo mesmo. Então, isso me foi no coração como fogo ardente. Ele decidiu, eu vou parar de pregar a palavra do Senhor. Eu vou deixar de ser um servo do Senhor, eu vou cuidar. Eu nem queria ser. Eu vou cuidar da minha vida, dos meus interesses, porque eu já sofri demais. Mas isso no meu coração foi um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Então ele olha para o mais íntimo dele, o coração, os ossos. Os ossos, quando são citados, normalmente eles trazem a ideia de dor. Foi uma dor nos ossos, a gente vê Davi usando isso. Meus ossos doíam, ficaram secos, meu interior, quando eu pequei, quando eu escondi o meu pecado. Ele fala, a palavra do Senhor, aqui não fala qual a palavra, que a palavra queimou, né? Ou se é a decisão. O fato é que a incumbência de pregar a palavra do Senhor, diante da sua decisão momentânea de abandonar esse dever, começou a queimar dentro dele e doer nos seus ossos. No seu mais íntimo se tornou um negócio insuportável. Ele falou, já desfaleço de sofrer, não posso mais. Ele não conseguiu sustentar e suportar o peso da decisão de não servir o Senhor, de ser infiel ao Senhor, de não cumprir a sua parte dada pelo Senhor na sua obra. Ele teve que desistir disso aqui. O custo era alto, ele sabia, ele calculou tudo, está tudo aqui calculado, está tudo aqui, ó. Todo dia zombam de mim, né? Só os muito velhos vão saber o que significa essa mímica que eu fiz, né? O João Miguel está rindo, né? O homem a barba do velho do Rio sabe como é que eram as calculadoras antigamente. A pessoa não era automática assim, você digitava os números e você puxava uma alavanca e ela fazia clac, aí você punha outros números, clac, né? Ele calculou tudo, zombaram de mim. Sempre que eu falo, eu tenho que gritar. A mensagem é difícil de pregar, violência. Eu me tornei um opróbrio, só vergonha, ludíbrio, todo dia. Está tudo na conta. E ele falou, mas olha a conta e olha o preço de não servir a Deus, não deu para comparar. Ele falou, custe o que custar, eu tenho que continuar servindo o Senhor. Mas uma coisa é certa, o custo foi alto. Então Jeremias aqui não é um servo, eu queria ser como aqueles homens, mas é que a minha vida é difícil. Está aqui um comentário, uma desculpa tremendamente fora da realidade. Nem para Jeremias foi fácil, a gente olha para Jeremias como um cara fraco, nada. Olha a força que ele teve depois de fazer tanta conta. A gente gosta de olhar para Isaías, né? Isaías parece que é uma pregação mais... Parece que Isaías era um pouco mais respeitado. Mas a missão dele não foi mais fácil. Aliás, Deus expôs Isaías a umas situações complicadas. Falou, Isaías, tira aí suas sandálias e tira a sua roupa e você vai andar assim. Mas sem roupa, senhor? Senhor, mas para quê, senhor? Porque você vai pregar que o Egito, em quem esse povo confia, ao invés de confiar em mim, o Egito vai ser levado embora para o exílio desse jeito aí, sem roupa, descalço. Isso que vai acontecer com quem eles acham que são fortes e que acham que são os protetores deles, ao invés de confiar em mim. Essa foi a missão de Isaías. Senhor, posso ficar amarrado no toco? Eu prefiro do que andar meses sem roupa aí no meio da rua.
saiu caro para eles. Ainda bem que Deus não pede isso, por exemplo, ao contrário, né? Pede para a gente andar bem vestido, decente e testemunhar de outros modos. Mas de um modo ou de outro, irmãos, o serviço a Deus sempre tem um custo, o custo sempre é caro. Mas junto com esse custo tem outro, que é o custo de não servir ao Senhor. Então, sempre que você pensar em desistir do serviço a Deus, sempre que você pensar nisso que eu não aguento mais, lembre-se que se você deixar de servir ao Senhor, você não vai aguentar muito mais. O custo vai ser maior e você vai deixar de ter o único cartão de crédito possível para pagar qualquer um desses, que é o quê? É o Senhor falando, você vai ser perseguido, mas eu vou estar com você. Se Jeremias abandona o Senhor, o custo sai e o cartão sai também. Agora o custo é todo seu. Divirta-se. BNDES está aí. Em resumo, faz o L agora, porque para Jeremias ao contrário, né? Que, né? Tem um vídeo da Dilma muito engraçado, né? Como é que é? Mas por que é assim, né? Um J, ela não sabia fazer o L, né? Para Jeremias ele ia ter que aprender fazer o J de Jeremias, porque agora você está sozinho e o custo é todo seu. Irmãos, esse pode parecer fácil no começo, pode parecer vantajoso, mas qual servo do Senhor serve para alguma coisa? Ou existe, ou tem alguma identidade válida quando ele abandona o Senhor, ou o serviço do seu Senhor, ou a missão para que o Senhor o chamou. Pastor Nicolas, esses dias, tem falado sobre a identidade do servo do Senhor. E uma das identidades está em 1 Pedro. Né? Quando ele diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, um povo exclusivo para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Isso não é uma missão que nós temos. Isso não é um trabalho de 40 horas por semana. Isso é quem nós somos. Abandonar isso é negar quem nós somos. Não é falar, não, agora estou de férias. Não dá para você tirar férias de quem você é. Não dá para eu tirar férias e escolher outro nome, e botar outro, e arrumar peruca. Agora eu não sou mais careca, né? Ah lá, tem um cabelão ali, né? Eu vou arrumar um desses. Pode raspar aí e me arrumar, porque agora eu estou de férias de mim. Não existe, irmãos. E Jeremias percebeu isso. E percebeu isso no seu íntimo, era um fogo. Era um fogo queimando no meu coração, nos meus ossos. Esse tipo de preço de não servir ao Senhor, de ser infiel a Ele, esse eu não quero pagar. O que ele fez? Voltou a servir ao Senhor. Mas aí ele explica, né? Ele continua na sua oração. Mas Jeremias, para que tanto? Por que você chegou nisso? Aí ele entra no capítulo 10 e ele mostra que esse custo não é só um custo pessoal, é um custo que envolve as pessoas, seus amigos, às vezes sua família. É a ideia de que servir a Deus não tem só custo pessoal, mas pode afastar amigos. Não, mas Jeremias, olha o que ele diz, versículo 10, porque ouvi a murmuração de muitos. Tem muita gente falando contra ele. Interessante que murmurando, né? Parece que a perseguição ainda não era violentamente aberta. Era zombaria, era tramas. O rei, nessa época, ainda não estava perseguindo Jeremias. Isso aqui é o comecinho do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim ainda não tomou a noção de que a mensagem de Jeremias ia impactar demais o seu próprio reinado, que ia falar tanto contra ele mesmo. Mas o povo já rejeitou a mensagem. E o povo agora cochicha sobre Jeremias. E cochicha o quê? Há terror por todos os lados. Interessante, porque quando, nesse mesmo capítulo, Jeremias é judiado por aquele Passur, ele traz uma palavra para ele. Fala, agora o seu nome vai ser terror por todos os lados. Ou seja, o terror vai cair sobre vocês. Parece que até do modo zombeteiro, eles começam a aplicar isso aqui contra Jeremias. Como assim? O feitiço vai cair contra o feiticeiro. Agora é você que vai
vai ter terror por todos os lados. E nós estamos prontos e atentos para trazer esse terror na primeira oportunidade que a gente tiver. Eles dizem, denunciai e denunciaremos. Parece que eles estavam ali aguardando as pessoas ao seu redor, algum deslize de Jeremias. Para quê? Para denunciarem ele para o rei, para as autoridades. Para quê? Para que ele fosse preso, para que ele fosse fustigado, para que ele fosse até morto, talvez. Esse é o plano do povo. Eles estão atentos. E mais, eles não estão só olhando passivamente, eles estão pondo a mão na massa, eles estão pondo tropeços no caminho de Jeremias para ele cair. Eles não estão só esperando o tropeço, eles querem ajudar ele a tropeçar. Olha a sequência. Bem pode ser que se deixe persuadir. Persuadir do quê? Parece que eles estavam fazendo alguma coisa para tentar convencer, ludibriar, seduzir Jeremias a tomar alguma medida, talvez falar diretamente contra o rei. Mas Jeremias, diante disso tudo, o que vai acontecer com o rei? É o trono, é a casa de Davi. Talvez Jeremias dissesse, esse rei vai cair também. Opa, você é um traidor. Você está a serviço da Babilônia. A Babilônia deve ter subornado esse Jeremias. Talvez fosse um plano desse tipo. Eles dizem, talvez se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos. E daremos um fim nele. As pessoas ao seu redor. Mas tudo bem, inimigos todo mundo tem, né? Mas olha o versículo 11. Mas o Senhor está comigo, como um guerreiro poderoso. Por que ele precisava de um guerreiro poderoso? Porque ele diz que até os seus amigos mais próximos, os amigos íntimos, não são só os inimigos da vida, até os inimigos íntimos, pessoas em quem ele confiava, pessoas com total capacidade de persuadi-lo num erro, até esses estavam armando armadilha para ele. Aliás, Jeremias, até na família dele teve problema. A cidade de Anatote, a cidade de sacerdotes, a cidade de Jeremias, ficava a 5 quilômetros de Jerusalém. Jeremias não podia ir lá, porque queriam matar ele lá. Na cidade onde ele nasceu, na cidade onde ele cresceu, na cidade onde ele tinha amigos, na cidade onde ele tinha parentes, ele não podia ir lá. Ele não podia ir lá porque queriam matá-lo. Ele estava completamente sozinho. Essa é a solidão do serviço a Deus. Às vezes, servir ao Senhor nos coloca num cantinho solitário, mesmo quando tem muita gente ao nosso redor. Mas ele não está sozinho. Aqui tem a palavra mas, no versículo 11. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Se o que ele antevê são armadilhas, como que militares, né? Emboscadas, o Senhor também está nessa guerra, só que ele é mais poderoso. E aí ele antevê pela fé o resultado dessa batalha. Tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Interessante que nas duas queixas aqui, onde Jeremias quase abandona tudo, onde Jeremias fala da impressão que ele está em prantos, em lágrimas escrevendo, sempre tem um tipo de mas. Ele diz, diante de tudo isso que eu passei, eu até planejei desistir da pregação e de nem falar nunca mais na minha vida no nome do Senhor. Mas aquilo queimou dentro de mim, teve uma virada. Ele esteve à beira do precipício e algo puxou para trás. A queda estava adiante, mas ele não chegou a cair. Ele voltou, teve um mais, aquilo queimou dentro de mim. E eu desisti de abandonar o Senhor. Eu não pude suportar a ideia de ser infiel a Deus. E agora é o seguinte, está tão difícil que as pessoas ao meu redor, eu não estou lidando com desconhecidos que rejeitam a mensagem. Isso todo mundo, de um modo ou de outro, enfrenta. Poste alguma opinião na internet. Qualquer uma, poste lá. Vai aparecer gente que você não sabe nem quem é e vai criticar você de algum modo.
desconhecidos que nem sabem o que você é e que não tem piedade nenhuma e atacam. Isso é a realidade é a realidade da humanidade, a realidade não é dos nossos dias, de redes sociais, isso é a realidade de todos os tempos, mas ele está falando de amigos íntimos que ele perdeu por causa do serviço a Deus, da fidelidade ao Senhor, da pregação da palavra de arrependimento, de perdão do Senhor. Por causa disso, ele não só perdeu esses amigos, mas esses amigos se tornaram inimigos, a ponto de ele ter que contar com alguém mais. Aí tem outro mas. Aqui era outro lugar que ele podia desistir tudo, eu não aguento mais, Senhor. Até meus inimigos. Esse o versículo 10 começa com um porquê. Ele está explicando a situação dele. Só que o versículo 11 começa com um mas o Senhor é um poderoso guerreiro, e o resultado dessa batalha é que o Senhor vai me proteger, e meus inimigos vão perecer. Por quê? Porque o Senhor é um poderoso guerreiro. Então, o serviço a Deus pode isolar, mas o que a gente tem que contar não é o número de inimigos que a gente tem, mas quem está conosco, é isso que importa. Ah, mas você não sabe quem está falando contra mim. Não importa. Eu sei quem está do meu lado. Eu sei quem está falando ao meu favor. E o que ele está falando ao meu favor? A gente viu no sermão da semana passada. Bendito. Maldito aquele que se afasta do Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor. Maldito aquele que confia no homem. Bendito aquele que clama ao Senhor. É isso que esse está me dizendo. Meus inimigos falam mal de mim, o Senhor me bendiz, me abençoa. Isso aqui bastou para Jeremias, ainda que ele tenha perdido amigos. Ele não perdeu o seu maior amigo, que era muito mais do que isso, era também seu rei, era o seu Senhor, era o seu Deus. Isso ele não perdeu, porque ele foi fiel ao Senhor. Então, servir a Deus pode ter um alto custo. Isso vale para todos nós. E talvez você já tenha conhecido esse custo e esteja vivenciando esse custo agora, não sei. Em alguma medida, servir a Deus, viver como servo de Deus tem custo. Até quando você não fala nada. Até quando você só respira, é a respiração de um crente. Isso tem algum custo. Você existe. Você é crente e existe, você vai pagar algum custo por isso. Parece o Brasil, imposto para tudo. Você não está fazendo nada, você não está negociando nada com o IOF. Você está pagando imposto só porque você existe. Só porque seu coração bate. Mas, quando você se atreve a servir a Deus um pouquinho mais, o custo vai aumentando. A ponto de você perder até os amigos mais próximos. Ou, se não perdê-los externamente, você perde aquela confiança do coração. Muitas vezes, os amigos que dão tapinha nas costas são aqueles que estão por trás dizendo: denunciai e denunciaremos. E você sabe disso, é um custo a pagar. Mas o texto termina de um modo impressionante, ele termina com louvor. Ele termina com um ato de adoração, porque a terceira verdade é que servir a Deus é algo feito com esperança. Ele diz, depois de declarar a sua certeza de que o Senhor, como guerreiro poderoso, venceria seus inimigos em algum tempo que o Senhor mesmo planejou, ele não sabia quando. O versículo 12 diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos do coração. E aqui é interessante ele clamar a alguém que conhecia o que ele não conseguia conhecer. Fala: Senhor, essa perseguição que eu estou passando não é totalmente aberta. Eu escuto alguns murmúrios por aqui. Eu ouço umas coisinhas, porque eles não gritam contra mim ainda abertamente. Eles murmuram. Eu ouvi dizer que tem gente falando: ó, fica esperto, fica de olho nele, porque a hora que ele tropeçar, a gente denuncia ele, vai ser o fim dele. Ele ficou sabendo, alguém contou isso para ele, ele ouviu de alguma fonte. Então ele tinha amigos íntimos, ele chama de íntimos. Ele não fala assim: o cara que se tornou meu inimigo.
Se um cara fala isso na minha cara, não importa quão íntimo ele foi no passado, agora ele é um inimigo. Jeremias ainda os trata, os chama, os qualifica como amigo íntimo, é o cara da roda dele. Ele fala, esse cara tem um coração completamente disposto ao mal contra mim. Mas o Senhor prova o justo e conhece os corações. O Senhor sabe disso tudo. Ele conhece isso tudo. O fato é que o Senhor conhecia os corações e se Jeremias estava inseguro sobre o que estava acontecendo, quem era amigo, quem não era, o Senhor conhecia tudo. E aí Jeremias faz um pedido que nos deixa meio desconfortável. Ele fala assim, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Fala, nossa Jeremias, você também, hein? Você também não está de brincadeira. Permita que eu veja a tua vingança contra eles. O que aconteceu? Jeremias está tão sem paciência assim? Bom, esse é um momento crítico para ele. É um momento de dor para ele. A gente está vendo. Ele usa palavras duras até contra Deus. O Senhor me seduziu, o Senhor me persuadiu, o Senhor me forçou. E olha aqui o resultado, ele dá uma reclamada com Deus. Só que essa reclamada, ele mesmo resolve dizendo, ó, mesmo assim eu não posso deixar de servir o Senhor. Se lá no começo o Senhor me chamasse de novo, eu aceitaria de novo, eu seria persuadido de novo, porque é um fogo dentro de mim, eu tenho que servir o Senhor. E mais, Senhor, eu sei o custo pessoal que eu estou tendo, mas o Senhor é o poderoso guerreiro do meu lado. Então, eu continuo marchando, ainda que eu perca respeito, amigos, paz, que eu perca tudo isso. Eu continuo servindo o Senhor. E aí ele está nesse mesmo ânimo. Só que no caso de Jeremias, ele tem uma noção a mais. Eu podia dizer, pô, Jeremias, você podia fazer o seguinte, ao invés de você orar pelo mal deles, né? Parece um pedido, parece aqueles salmos imprecatórios, né? Senhor, arrebenta os dentes dos injustos, né? Você podia orar, Senhor, converte o coração deles. Mas Jeremias, como profeta, ele tem uma noção um pouquinho além do que estava acontecendo e do que ia acontecer. O próprio Senhor falou para ele, por exemplo, no capítulo 7, versículo 16, Deus fala para Jeremias, tu, pois, não intercedas por esse povo. Ou seja, Jeremias, pare de orar por esse povo. Por quê? Nem levantes por eles clamor. Não me importunes, porque eu não te ouvirei. Mas, Senhor, quebranta o coração, Jeremias, já falei para você. Dessa geração eu não vou me apiedar. Essa geração eu não vou quebrantar. Essa geração é a botija quebrada. E ele repete isso de novo no capítulo 11, no capítulo 14. Jeremias, não ore mais por esse povo, porque chegou o momento de eu trazer. Então Jeremias tem essa noção a mais. Ele sabe, ele não está pedindo para o Senhor fazer uma coisa que ele não sabe se o Senhor fará, ele sabe que o Senhor fará. Ele está dizendo, Senhor, eu quero ver isso. Me permita ser testemunha de quando o Senhor exercer a sua justiça. Parece que mais do que o sentimento de vingança, tem aqui um anseio por justiça. Senhor, até agora, tudo que eu vi foi esse povo injusto prevalecendo, zombando de mim e mais ainda, zombando da sua palavra. Que eu tenha a oportunidade, Senhor, de ver o outro lado dessa moeda. Esse povo percebendo que a sua palavra era verdade e pagando o custo por essa, porque o Senhor é Deus, a sua palavra é verdadeira, o Senhor é santo e eu sou um servo verdadeiro. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu não estou tendo lucro pessoal com isso. Aliás, está me custando muito. De modo que era para eles ouvirem, mas ao contrário, eles perseguem. Então, Senhor, quando a sua justiça vier, que venha e que eu esteja presente e me glorie nisso. E aí faz sentido o desfecho, né? Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois que te confiei minha causa. E aí ele diz, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Ele começa um salmo aqui, quase entra no livro de Salmos, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Olha só uma coisa interessante. Jeremias é
ainda que ele fale de uma maneira genérica, o principal pensamento que ele tem, a irmã Nelícia está bem ali, viu, irmãos? Está ali, só para os irmãos relaxarem e se tranquilizarem. Graças a Deus, o Senhor ouviu nossa oração. Então, voltando aqui, a primeira alma necessitada que ele tem aqui em mente é ele. Interessante que ele diz, o Senhor livrou a alma, a vida, né, do necessitado, livrou o necessitado, usando aqui o sentido da linguagem poética. Ele está falando da alma, do espírito, a alma que é a pessoa, e a pessoa do necessitado, ou seja, é o necessitado. O Senhor livrou o necessitado, livrou o perseguido da mão dos malfeitores. Ele está falando dele, só que isso aqui ainda não aconteceu com ele. Ainda não aconteceu com ele. Ele ainda não foi liberto. Ele acabou de sair daquele tronco. Ele ainda não tem liberdade completa para pregar. Ainda é zombado todos os dias e o dia inteiro. Isso vai piorar, ele ainda vai ser preso. Ele vai ter que fugir para não ser preso. Em algum momento ele vai ser preso. Na prisão ele vai correr risco de vida. O Senhor usa um meio de o preservar. E no final, quando toda Jerusalém cai, Jeremias sobra. Ele antevê pela fé essa proteção futura, mas desde já ele o louva. E é por isso que o serviço a Deus é dito aqui que é algo feito com esperança. Por agora, o que é bem presente na vida dele e na nossa vida é o alto custo do serviço. Quanto mais eu quiser ser fiel e quanto mais eu quiser ser um servo do Senhor, servir ao Senhor, cumprir a minha parte dada por Ele no meio do seu povo. Quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu me dedicar nisso, maior vai ser o custo. Incluindo amigos, familiares, que vão se afastar de mim. De alguns eu vou querer me afastar mesmo. Eu tenho que me afastar porque a armadilha não está sendo armada por essa pessoa. A armadilha é ela. Se eu andar com ela, eu vou cair. Deus me livre de voltar a essa vida antiga. Que esse meu antigo amigo com abraços abertos me convida. Essa é a persuasão do mundo. Para que eu me torne denunciável diante de Deus. Eu sei desses custos todos. Mas eu sei qual vai ser o futuro. É por isso que não existe como servo de Deus viver com os olhos só aqui. Já ouviram aquela expressão? Um olho no gato, outro no peixe. Está lá fritando, assando o peixe, o gato está perto. Você tem que prestar atenção nos dois, né? Conosco é parecido. Um olho nesta vida, um olho na próxima. Acho que foi C.S. Lewis que escreveu naquele livro, naquelas aulas que ele dava no rádio, né, que ficou registrado no livro que hoje tem o nome de Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que ele diz, eu li isso na minha juventude, o pastor Marcos me passou para ler. Ele diz assim, não tem como cristão viver sem olhar para a vida futura e viver bem na vida presente. Não é possível viver a vida presente bem, sem olhar o tempo todo para a vida futura. E é o que Jeremias faz aqui. Aqui é tronco, é gritaria, é violência, são murmúrios, são armadilhas, são persuasões, são falsos amigos, é solidão, é frustração, mas no futuro é vitória, paz, comunhão plena com o Senhor, abatimento da injustiça, punição dos maus, vindicação dos justos, do povo do Senhor, e é nisso que ele está olhando. E é por causa disso que, ainda que o coração dele queime pela tarefa que foi dada para ele, independente de futuro, ele também tem um futuro para saber, eu sei para onde eu estou indo. Não importa o que acontecer no meio do caminho, eu não corro risco nenhum de ser frustrado no futuro. Minha vida aqui agora é só frustração, é sofrimento, é dor, mas no futuro não tenho o menor risco
de eu me frustrar, porque o Senhor é quem falou que vai fazer, e o Senhor há de cumprir. Ele é o poderoso guerreiro. Não tem quem possa sustentar esse poderoso guerreiro. E é por isso, irmãos, que nós hoje, ainda que nos frustremos, não só com o serviço a Deus, no serviço a Deus, mas na vida do mundo, a gente também vê injustiças, a gente não aguenta mais ver injustiças. A gente não aguenta mais ver o ímpio prosperando e o justo e o honesto sendo perseguido, sendo explorado. A gente não aguenta mais ver isso. Esse mundo é um sofrimento para nós, e isso tem piorado. E o modo como a palavra do Senhor é abandonada, e hoje em dia não só abandonada, mas zombada e perseguida. E isso tem custo pessoal para nós, tem custo pessoal na família, na casa, no trabalho, na sociedade, tem custo pessoal em todos os lugares. Mas duas razões nos fazem ficar firmes e permanecermos fiéis ao Senhor, ainda que toda célula do corpo diga que a gente tem que parar e abandonar isso. Duas coisas nos fazem prosseguir. Em primeiro lugar, quem nós somos. O Senhor nos chamou e nos deu uma tarefa. Jeremias era um profeta e a tarefa era pregar. Nós não somos profetas, mas somos servos, e o Senhor nos colocou para servir. Servir numa igreja, servir de testemunha no mundo, e essa missão Ele nos deu. E não fazer ela queima-nos por dentro. Pelo menos deve nos queimar. Deve nos queimar. A ponto do custo de ser infiel a Deus ser maior do que o custo de ser fiel. Então, por causa disso, devemos prosseguir. E mais, a esperança de um futuro certo. A gente não torce. A gente não está que nem os torcedores do Mundial Interclubes, sonhando do que, como vai ser se o time dele vencer. E torcendo, cruzando os dedos. A gente não tem que cruzar dedo nenhum. A gente só tem que aguardar. Aguardar o plano do Senhor. Porque o futuro é tão certo quanto o passado já registrado nos livros de história. Eu sei o que vai acontecer. E por causa disso, não importa a frustração de agora, é a frustração de um vitorioso. É a frustração de um vitorioso que ficou registrada num livro da Bíblia. Talvez o nosso não entre para um livro, para a Bíblia não vai entrar mesmo. Mas talvez ninguém escreva a nossa biografia. Talvez a gente só seja lembrado na nossa igreja, quando nós passamos, teve um irmão, passou um irmão aqui, você lembra do irmão tal? Talvez o impacto que eu cause seja até menor. Talvez eu seja comentado na família. Ou, em algum momento eu vou cair no esquecimento. Mas o futuro é certo, razão pela qual a fidelidade ao Senhor compensa mais do que qualquer benefício que a infidelidade nos proporcione. Essa é a nossa segurança, é o nosso combustível como servos de Deus. E se você ainda não é um servo de Deus? Tem uma boa notícia, uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que esse custo não está sobre você. Você não é zombado, você não é perseguido, seus amigos gostam demais de você. Você não tem esses problemas. Você não tem problema de consciência, de fogo, você não tem que gritar para falar sobre os outros que estão zombando de você. Ao contrário, as pessoas gostam demais de você. É gostoso ser quem você é. Mas aí tem o lado ruim. O lado ruim vai ser comparecer um dia diante de um tribunal onde o juiz é um guerreiro poderoso, que, diferente dos seus amigos atuais, não vão ter palavras de aprovação. Ao contrário, vão dizer: você ouviu minha mensagem e a rejeitou. Não, senhor, mas eu era um cara legal, meus amigos gostavam. Então, exatamente por isso, eu não vou separar você dos seus amigos. Vocês vão ficar para sempre juntos, num lugar de dor e sofrimento, onde Jesus disse que as pessoas rangem os dentes, e o fogo não se apaga, e o verme não morre. Essa é a condenação da pessoa que, por melhor que viveu aqui, se rejeitou a palavra do Senhor, rejeitou o Senhor Jesus como Salvador. O que fazer então? Corra para o Senhor hoje. Diga: Senhor,
independente de quanto eu goste dessa minha vida atual, eu sei que ela é um engano. Eu sei que ela é um engano e que ela é passageira. E eu sei que meu futuro é incerto. Enquanto desses crentes que sofrem agora, que se frustram agora, mas que têm o Senhor ao seu lado fortalecendo eles, diferente deles, que tem essa paz no meio mesmo do sofrimento, eu também não tenho o futuro certo deles. Ainda que eu compare minha vida com a deles, me parece que a paz que o Senhor dá e a proteção que o Senhor dá no meio das dificuldades ainda é melhor do que a paz que eu tenho no mundo perdido. Mas, Senhor, eu estou com os olhos para o futuro agora. E eu sei que no futuro eu estou perdido, Senhor, me perdoe. Me salve, Senhor. Eu sei que o Senhor Jesus morreu no meu lugar. E até hoje eu endureci meu coração contra Ele. Eu rejeitei esse benefício gratuito que Ele me oferece, de ser meu substituto na cruz. Então, Senhor, hoje eu quero crer no Senhor Jesus, como meu Deus, como meu Salvador. Me perdoe, eu imploro ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Eu rogo ao Senhor, seja o meu Salvador, me dê a vida eterna. Se você fizer isso, o Senhor vai ouvir e vai trazer você para um outro time. Um time que vai receber uma missão e cujo técnico anda junto. Esse técnico é um poderoso guerreiro que vai andar com você toda essa vida e vai receber você de braços abertos na vida futura, onde nós vamos viver eternamente junto com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude diante das frustrações dessa vida. Nós sabemos o custo de servir ao Senhor. Nem sempre é tão difícil, mas em algumas fases fica complicadíssimo. E o custo é alto e nós pensamos ser mais vantajoso nos omitirmos, não falarmos do Senhor, não vivermos de acordo com a sua palavra, não brilharmos à luz de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos como uma vela que deve ser posta sobre um lugar alto para iluminar e não escondida, não debaixo de um pote. Assim é a sua palavra, assim é o reino de Deus, do qual nós fazemos parte agora quando cremos. Então, Senhor, nos ajude. Nós sabemos desses custos, mas sabemos dos benefícios, que é ter o poderoso guerreiro ao nosso lado, nos dirigindo, nos usando, nos consolando, nos guardando e fazendo de nós instrumentos fiéis ao que nós clamamos, nos torna cada vez mais fiéis, cada vez mais úteis no Teu reino. Esse é o nosso pedido, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.